Está gravando. Ok. Boa noite, pessoal. Estamos na nossa segunda aula do curso Pensamento Simbólico e Prática Clínica, Sonhos, Brincar e Arte. Meu nome é Marlon Xavier. Já me apresentei na primeira aula, mas como isso aqui vai ficar gravado, então, bom, eu sou psicólogo clínico da abordagem junguiana. Fui professor universitário por muitos anos e pretendo ser novamente, mas bueno. E, bom, a aula de hoje é sobre sonhos, conectando pensamento simbólico, simbolismo, com a prática clínica. Como vai ser uma aula muito condensada, eu fiz um teste ontem e deu 1h30 ali, assim, tipo, apressando um pouco. Então, eu vou buscar dar uma base conectando esses dois grandes temas, pensamento simbólico, símbolo, com a questão dos sonhos e a aplicação disso na clínica. Então, nossos temas serão teorias históricas sobre o sonho, ou dito de outra forma, porque eu não vou, nessa aula, não tenho tempo de abordar teorias psicológicas e ou filosóficas, mas, digamos, como o sonho foi visto na história humana. E aí nós passamos para a compreensão psicológica dos sonhos, especialmente nas suas relações com a teoria do inconsciente em Jung. Então nós veremos que para olhar os sonhos e para interpretar os sonhos sempre tem uma, pelo menos na psicologia, sempre tem uma teoria do inconsciente por trás. Isso é bem importante, fazer essas relações. Abordaremos de novo a linguagem simbólica, o pensamento simbólico, conectando com a primeira aula, que foi do professor André. Aí nós passaremos mais para a prática, para os passos da interpretação, ou seja, a hermenêutica junguiana, e veremos alguns sonhos, finalizando, sonhos típicos, né? Finalizando com sonhos de contexto clínico, que são de um paciente do Jung. Ok? Então, vamos lá. Só um comentário, eu estou solito hoje, o André está acho que é um ensaio de um grupo de violões e guitarra, etc., e a mulher dele tampouco pôde estar presente. Então eu vou ter que coordenar, que é a primeira vez que eu faço isso, coordenar quem vai entrando, enfim, toda a coisa aqui. Mas acho que não vai dar problema. Vamos lá. Bom, inicio a aula com duas citações de dois autores que eu tenho um crush, especialmente o Jung, obviamente, mas também um grande autor, muito psicológico, inclusive, que é o Jorge Luis Borges, que falam sobre sonhos. A primeira é do Jung. O sonho é uma pequena porta nos recessos mais íntimos e mais secretos da alma. Quando eu dava essa aula nos meus cursos presenciais, eu falava essas duas citações e já introduzia perguntando para os alunos, que é uma outra prática, que aliás eu sinto muita falta, assim, para perguntar, enfim, as opiniões, o que quer dizer isso, etc, etc. Hoje vai ser só eu falando, ao final, aí a gente abre para perguntas, tá? Ou para, enfim, para discussão em geral. Mas, o que dá para tirar dessa citação do Jung? Cada sonho é uma pequena porta, ou seja, que se abre, é uma experiência que abre a profundidade da alma ou da psique, inclusive nos seus recessos mais secretos. Então, o sonho aqui serviria como uma abertura, uma ponte para a profundidade da personalidade. O Borges coloca outras questões, digamos, eu vou traduzir. Se o fato de sonhar fosse uma sorte, uma espécie de criação dramática, isso teria por resultado que o sonho é o mais antigo dos gêneros literários e ainda anterior à própria humanidade, porque os animais também sonham. E viria a ser um fato de índole dramática, como uma peça de teatro, né, na qual a pessoa, o sonhador no caso, é autor, ator e também o edifício, ele é o próprio teatro. Ou seja,
De noite, todos somos dramaturgos de alguma forma, de algum modo. Bom, essa citação do Borges eu coloquei na minha primeira tese, que tinha por foco toda a questão dos sonhos, mas também sonhos de consumo, ah, citando e especialmente conectando com a questão do drama, que o André mencionou na aula passada, não sei se vocês recordam. Tipo, o pensamento simbólico, ele pode ser visto como um pensamento narrativo, ele tende a ter uma estrutura narrativa que o Jung e outros autores, mas especialmente o Jung, coloca lá nas suas origens em Aristóteles, em toda a questão do drama aristotélico e a sua estrutura. Mas mais do que isso, ele é uma criação, ou seja, o sonho é fruto da capacidade criativa do ser humano. E ele alude aqui a algo provavelmente evolutivo, porque os animais também sonham, né? Nos últimos poucos anos, tem surgido estudos sobre isso, mas se conhece muito pouco, na verdade. Quem tem gato, e eu diria que especialmente cachorro, sabe muito bem disso. Tipo, dá para ver que eles sonham, eles mexem as patinhas, ou eles fazem barulhos, ou coisa do gênero. Bom, vamos adiante. Falar um pouco muito por alto, assim, sobre como as mais diversas culturas normalmente viam os sonhos. Tinham teorias, entre aspas, normalmente não científicas, sobre os sonhos. Os sonhos nas mais diversas culturas normalmente tinham muita importância histórica, né? Especialmente em termos das suas funções sociais ou das suas funções culturais. Aqui o Jung fala bastante sobre isso, apoiando sim estudos antropológicos da época dele, de 1900, 1920, por aí. Mas agora há mais estudos sobre isso, né? Então, nas chamadas sociedades primitivas, ou seja, de caçadores-coletores ou outras sociedades que os antropólogos foram visitar ou que nós conhecemos um pouco pela história, né? Mas isso é muito pouco. Os sonhos tinham várias características que apareciam em muitas culturas, não em todas, né? Mas isso era, tipo, essa visão dos sonhos, essa concepção dos sonhos era muito comum. Então, os sonhos normalmente eram vistos como tendo uma origem divina. Por exemplo, para os gregos, eles eram vistos como mensageiros dos deuses, ou em outras culturas, como mensageiros dos espíritos, dos antepassados, etc. Como é que dá para entender isso? Os sonhos, eles eram, digamos, uma narrativa, uma voz, uma expressão daquilo que transcendia o humano presente, a tribo, a cultura presente. Então, poderia ser a voz, a mensagem dos deuses, poderia ser, enfim, uma forma de ver o futuro, e assim por diante. Então, os sonhos tinham uma importância muito fundamental em decisões culturais, em profecias, e eram vistos como fonte de um conhecimento superior. Comparando na aula mais longa que eu dava num curso anterior, eu comparava um pouco isso com algumas teorias mais modernas, digamos, por exemplo, das neurociências, que colocam o sonho como nada a não ser isso. Digamos, o sonho é simplesmente a lata de lixo da consciência e ele se ocupa de limpar o cérebro, digamos, das informações que não são necessárias ou algo do gênero. Obviamente eu estou sendo, né, tô sendo simplista aqui, mas a diferença, a distância entre essa concepção que aparecia nas mais diferentes culturas do sonho como fonte de um conhecimento superior e muitas vezes transcendente, por exemplo, mensageiros dos deuses, é enorme a distância, né, em relação a essa concepção mais moderna. E nós vamos ver que, até certo ponto, Jung retoma essa concepção antiga. Bom, ainda mais e puxando mais para o terreno da clínica, o sonho muitas vezes ele servia para um diagnóstico médico, né, que a gente chamaria de um diagnóstico médico. Por exemplo, na Grécia Antiga, no culto de Esculápio, na incubação antiga, o sonho era o elemento mais central. E isso simplesmente dá origem à medicina ocidental, né? O Hipócrates, digamos, ele
ele nasce do culto de Esculápio, que era basicamente ter uma incubação, descer a uma caverna com uma fonte de água, até que a pessoa tivesse um sonho. E o sonho curava por si só, mesmo não sendo interpretado. Isso era basicamente o culto de Esculápio ou Asclépio na Grécia Antiga. Então, a gente vai ver que na terapia junguiana, na prática clínica, o sonho muitas vezes traz uma possibilidade diagnóstica e, inclusive, um prognóstico. Nisso, Jung retoma essa concepção antiga. Bom, os sonhos tinham muita importância na vida cotidiana também e em momentos de transição social da tribo, dos membros. Por exemplo, em instituições socioculturais, por exemplo, em ritos de iniciação e de passagem, ou rituais religiosos, mitos, etc. Toda essa base da cultura, os mitos, os ritos, etc., parecem ter sido diretamente formados por experiências oníricas. Ou seja, o chefe da tribo, ou o xamã, ou alguém tinha um sonho e contando isso para a tribo, daquilo nascia determinado mito, determinado rito, etc, etc. Ou seja, os sonhos, nesse sentido, estariam simplesmente na base das culturas. Isso teria uma importância muito fundamental. E também em dinâmicas de mudança ou criação cultural. Por exemplo, criação de música, de dança, de pinturas, de arte e assim por diante. Muitas vezes vinham dos sonhos. E até hoje. Né? Bom, portanto, em épocas passadas, os sonhos eram considerados como uma força vital de enorme importância para as mais diversas culturas. E a gente pode argumentar que Jung resgata essa importância, especialmente para a psicologia, e junta essa importância com o conceito de inconsciente e com a prática clínica, que é o que a gente vai ver agora. Vale? Bom, começamos por algumas, eu coloquei múltiplas definições de sonho para o Jung, ou seja, o que é o sonho na teoria junguiana, tá? A primeira está em uso prático da análise de sonhos quando tem CW16 ali embaixo, quer dizer Collected Works, ou seja, as obras completas, é o volume 16 das obras completas. O ponto de vista de que os sonhos são mera realização de desejos reprimidos já foi superado há muito tempo. É claro que há sonhos que manifestamente representam desejos ou receios, medos, mas há muitos outros. Os sonhos podem conter verdades implacáveis, ideias filosóficas, ilusões, fantasias desenfreadas, recordações, planos, antecipações do futuro, experiências irracionais, até mesmo visões telepáticas. E sabe Deus o que mais. Bom, a gente vai ver em outras citações, inclusive, que muitas vezes nas obras do Jung e nos seminários dele, ele começa contrapondo a sua teoria, a sua definição ou visão de sonho com a teoria freudiana. Isso por muitos motivos, né? Um dos grandes motivos é que muita gente até hoje diz: o Jung foi só pupilo do Freud, quando na verdade ele tinha toda uma trajetória anterior ao Freud, né? Mas talvez o motivo mais importante é que a teoria freudiana dos sonhos se tornou muito central, muito fundamental para as culturas, não só na psicologia. Então, ele contrapõe, primeiro ele começa com a teoria freudiana, e aí depois ele contrapõe a sua teoria, ele faz essa diferenciação. Bom, ele começa dizendo, esse ponto de vista, essa teoria de que os sonhos são mera realização de desejo reprimido, ou seja, essa é a concepção freudiana, né? A concepção freudiana, resumida, o que é o sonho? É a realização de desejo mais ou menos reprimido, distorcida pelo sensor, pelo superego. Então, nós temos o conteúdo manifesto, que é o sonho em si, como a pessoa recorda, como ela conta o sonho, mas isso é uma realização de desejo distorcida. Nós temos que ir atrás do conteúdo latente, que seria a verdade do sonho,
digamos. O Jung está dizendo o seguinte: não, essa é uma visão muito reducionista. Há sonhos que são realização de desejo, por supuesto, né? Mas claro, mas os sonhos são muito variáveis. Há sonhos que podem ser antecipações do futuro, que ocorrem nas mais diversas culturas. Olhar os sonhos como, inclusive na Bíblia ocorrem muitos exemplos, né? Olhar os sonhos como simplesmente predizendo o futuro. Ou podem ser inúmeras coisas mais. Ou seja, o Jung coloca que os sonhos são múltiplos. Eles podem ter inúmeros significados ou inúmeras funções. Então, ele está criticando o reducionismo freudiano e adotando um outro tipo de definição de conceito de sonho. Nessa citação, novamente ele faz isso. Contra a teoria de Freud de que o sonho é essencialmente uma realização de desejo, afirmo que o sonho é um retrato espontâneo em forma simbólica da situação real e atual no inconsciente. Duas coisas são muito fundamentais para nós aqui. O sonho, portanto, ele é espontâneo. Ele não deriva de um processo de repressão. A gente vai ver numa outra sessão muito bonita que o sonho é um produto natural do inconsciente. E como todo produto natural do inconsciente ou da natureza, nós temos que tomá-lo pelo que ele é. A segunda parte, em forma simbólica, ou seja, o sonho fala e traz o pensamento simbólico na sua forma talvez mais pura. Ele fala uma linguagem simbólica. Isso é central para o entendimento da teoria dos sonhos e da interpretação do Jung. Mais que isso, é um retrato da situação real, ou seja, não distorcida, e atual no inconsciente. Ou seja, o sonho é uma porta para nós vermos o que tem no inconsciente, mais ainda, o que diz o inconsciente sobre a nossa situação de vida ou, inclusive, sobre outras coisas. Bom, outra situação. Os sonhos são produtos imparciais e espontâneos, e aí eu coloquei ali, são objetivos. O que quer dizer isso? Longe de ser necessariamente um produto da repressão e da dinâmica aí de superego, etc., o sonho ele representa uma narrativa, uma série de imagens, um drama que em certo sentido, pode ser completamente objetivo em relação à consciência do sonhador e puxando para a clínica, e em relação ao terapeuta. Não sei se quem atende, ou enfim, quem já está em estágio ou algo assim, já passou por essa situação, mas um sonho, ele pode criticar fortemente o sonhador, a consciência do sonhador. Então, de certa forma, ele é o oposto de uma realização de desejo. Ele vai contra esses desejos. E mais do que isso, ele pode criticar fortemente tanto o sonhador quanto o terapeuta. Então, ele é objetivo nesse sentido. Ele é, digamos, um terceiro termo. Muitas vezes ele é independente do terapeuta e do paciente que sonha. É nesse sentido que ele é objetivo. Bom, são produtos, portanto, espontâneos, objetivos da psique inconsciente, fora do controle da vontade consciente. São pura natureza. Eles mostram a verdade crua e natural. E, portanto, são adequados, como nada mais é, para nos restaurar uma atitude que esteja de acordo com nossa natureza humana básica, quando nossa consciência se desvia muito de suas bases e se depara com um impasse. Isso aqui eu gostaria de dedicar pelo menos uns 10 minutos, assim, mas eu vou ter que ser muito conciso, né? O que ele está dizendo aqui? Uh, uma questão central para Jung é a questão do equilíbrio, da homeostase, psicológica, no caso, né? Que envolve o biológico também, mas vamos focar no psicológico. Então, o que ele está dizendo aqui? É uma característica da consciência que ela pode, não necessariamente ela faz isso, mas ela pode se tornar muito unilateral.
Então, a consciência, o ego, a pessoa, o eu, digamos, a pessoa, ela enfatiza ou ela se gruda, se pega muito somente num lado da vida ou somente num lado da personalidade. Para dar um exemplo muito simples, a pessoa foca somente em ganhar dinheiro, em status, em poder ou algo do gênero. Bom, necessariamente para fazer isso, ela vai somente para um lado e ela tem que deixar todo um outro lado, ou uma série de lados, digamos, ah, de fora da vida. Todos esses lados que compõem a vida e que compõem a personalidade, essa pessoa, eles caem na sombra, digamos. Eles não deixam de existir, mas eles ficam no inconsciente. Quanto mais a pessoa se torna unilateral, ou seja, enfatiza e vive e dá valor somente a uma questão, a um lado da vida, mais o resto da vida, em certo sentido, cobra valor, cobra vida. E isso aparece nos sonhos. Por isso que eu coloquei ali, cisão parcial. Essa é a base da teoria da neurose para o Jung, que seria uma grande categoria diagnóstica, digamos. O que é a neurose? É uma espécie de doença psicológica que, por definição, não é muito grave. A psicose ou as esquizofrenias, que seria uma categoria bem mais grave, aí é uma cisão quase que completa da personalidade. A personalidade simplesmente se rompe. Mas aí os sintomas, enfim, a experiência, a vivência são muito mais graves, por definição. Então, neurose para o Jung se constitui como uma cisão parcial da personalidade. Ele usa diferentes exemplos e diferentes expressões para explicar isso. Por exemplo, é quando a mão direita não sabe o que a esquerda faz. Tem todo um lado da personalidade que é inconsciente, que se torna quase que autônomo. E muitas vezes aparece como sintomas. Bom, o sonho, ele é adequado como nada mais, porque ele é um produto natural, espontâneo do inconsciente, que traz todo esse outro lado, que cobra vida, digamos, que quer resgatar um equilíbrio psicológico. Então, olhando para os sonhos, nós temos a possibilidade de enxergar isso, de conscientizar essa cisão parcial, e, em certo sentido, a gente sempre está numa cisão parcial, porque por menos unilateral que a gente seja, sempre tem elementos do inconsciente que querem realização na vida, digamos. Mesmo quando a gente acha que a gente está relativamente equilibrado. Aqui eu estava dando o exemplo mais da neurose, né? Mais de sintomas psicológicos. Bom, o sonho, portanto, traria possibilidades para restaurar uma atitude mais natural, mais saudável, mais conectada com o inconsciente. Ou seja, o sonho traria possibilidades de unir esses dois opostos, o ego, a consciência, com todo o mundo do inconsciente. Especialmente quando a vida trava, quando a gente se depara com um impasse, que a gente vai ver lá no final, nos sonhos do paciente do Jung, que ele se deparou exatamente com isso, uma neurose muito típica e a vida dele travou, especialmente com sintomas psicossomáticos, digamos. Bueno, eu coloquei algumas figuras assim que eu achei bastante oníricas e bonitas. Esse aqui é o Sonho de Joaquim do Giotto de Bondone, 1304. Bueno, outra citação do Jung. O sonho é somente aquilo que se faz ser. Não é uma fachada, qualquer coisa de preparado ou feito ou uma aparência enganadora, mas sim uma construção acabada. O sonho é a sua própria interpretação. Em outras palavras, eu tomo o sonho pelo que ele é. E nisso ele se baseia no Talmud judaico. Duas frases que estão, aliás, uma das frases está no Talmud, a outra é da tradição judaica, de comentaristas judaicos. Uma, o sonho é o que ele é. A segunda, um sonho não compreendido e não lembrado é como uma carta não lida.
É mais ou menos essa a frase, que eu acho muito interessante. O que que é uma carta? É uma mensagem que contém informações, contém um certo conhecimento. Então, um sonho não compreendido e não lembrado, aquele que a gente não dá bola ou simplesmente esquece, é como se fosse uma carta do inconsciente, que teria um conhecimento superior, ou pelo menos mais amplo, do que o do ego. Bom, a primeira parte é, de novo, é uma crítica à concepção freudiana. O sonho não é algo que disfarça e engana, não é uma aparência enganadora. O sonho é um produto natural. E mais do que isso, o sonho é o que ele é. Eu vou chamar a atenção de vocês várias vezes nessa aula por uma coisa que Jung achava muito importante, tipo, por que que o inconsciente escolheu aquela imagem para o sonho? De certa forma, isso aqui é o oposto do que o Freud propunha. Por exemplo, qualquer coisa no sonho de penetrante, ou rombudo, ou pontudo, é pênis, ou falo. Né? Em alguns momentos ele dizia pênis, não, por exemplo, a coisa que muitos psicanalistas, não, mas o falo é diferente. Não, mas o Freud, na interpretação dos sonhos de 1900, em algumas vezes ele dizia pênis. Mas, bom, para o Jung é o contrário. Se tu sonha com uma bengala, ela pode até ter um caráter fálico, dependendo do sonho, mas é uma bengala. Se tu sonha com um chapéu, até pode ter uma conexão com o órgão sexual feminino, com vagina, ou com útero, ou com algo do gênero, depende do sonho. Mas qual a imagem que está no sonho? É um chapéu, certo? Então, aqui tem toda uma visão do que é o sonho, que se coloca, de certa forma, em completa oposição à teoria freudiana dos sonhos, tá? Isso é bem importante. Mais do que isso, para o Jung, a gente vai ver que, ao dizer que o sonho se expressa numa linguagem simbólica, a definição de símbolo para o Jung é, a gente vai ver daqui a pouco, é basicamente a melhor expressão possível para um fato ou um fenômeno que é relativamente desconhecido, ou seja, inconsciente. Essa é a linguagem simbólica. E se a gente não compreende, é porque a gente não compreendeu essa linguagem. Não é que o sonho está disfarçando ou enganando, etc, etc. Então, a tarefa que a gente vai ter será de traduzir essa linguagem. Mas, em certo sentido, o sonho em si é a sua melhor interpretação. O sonho se basta, digamos. O problema é que a gente tem que passar por um processo para buscar entender essa linguagem. Bueno, portanto, o sonho é fundamentalmente uma expressão natural do processo psíquico inconsciente. Ele é como uma foto, um raio-x do inconsciente. E como é que é o inconsciente para o Jung? Aqui está a conexão com toda essa, digamos, a teoria do sonho está conectada fortemente com a teoria do inconsciente, porque o sonho é a expressão natural do inconsciente. Então, o inconsciente é visto como uma matriz de símbolos e como fonte de todos os processos psíquicos. Portanto, o sonho é a expressão dessa fonte em forma simbólica, com a sua linguagem própria e peculiar, a sua linguagem simbólica. Bueno, tudo isso está condensado nessa citação do volume 8 do Jung. O sonho é um autorretrato espontâneo em forma simbólica da situação atual no inconsciente. Ou seja, o sonho revela o que o inconsciente diz, o que o inconsciente quer colocar, e também depende de toda uma teoria sobre o inconsciente. Não sei se eu consegui me explicar bem, mas digamos, para nós entendermos o que é sonho para o Jung, nós temos que pensar, ok, o que é inconsciente? De novo, no curso mais comprido, digamos, mais longo, que eu já dei várias vezes e que eu pretendo dar em seguida, depois desse curso, que é só sobre sonhos, né? Aqui a gente parava e fazia uma comparação entre a teoria freudiana dos sonhos e a teoria junguiana. A teoria do inconsciente do Freud, juntando com essa teoria sobre sonhos, e a teoria inconsciente do Jung,
juntando com a teoria do Jung sobre os sonhos. Bom, aqui eu terei que ser muito sucinto, vou colocar alguns pontos de como o Jung propôs olhar o inconsciente, ou seja, a teoria sobre o inconsciente do Jung. Uma espécie de metáfora que ele coloca, que eu acho muito interessante, que explica muita coisa, ele vê o inconsciente como um órgão natural, mas um órgão psíquico. Então, da mesma forma que os nossos órgãos fisiológicos, digamos, biológicos, funcionam de determinadas maneiras, o Jung vai ver o inconsciente funcionando dessa maneira. Por exemplo, os nossos órgãos, eles buscam sempre a homeostase. Se aumenta a temperatura de alguma forma, vários órgãos vão reagir para tentar manter a temperatura estável. Ou, digamos, para utilizar um exemplo mais a ver com as emoções e com o psicológico. Se a gente se alimenta de coisas, por exemplo, que aumentam muito a glicose, a gente come muito doce, muito carboidrato, etc., o organismo vai tentar regular isso. Então, vai jorrar insulina no teu organismo, que vai tentar quebrar com esses carboidratos, etc, etc. Ele tenta manter um equilíbrio. Só que, se tu faz isso por muitos e muitos anos, por muito tempo, a insulina atinge um pico tal, tu pode sofrer inclusive de agora eu me esqueci a expressão, deixa eu ver se eu lembro. Agora me fugiu a expressão. Digamos, quando as células, elas não são tão afetadas como o normal pela insulina. Agora me fugiu a expressão. Bom, e tu pode desenvolver diabetes. Então, tu desenvolve sintomas, mas por quê? Porque tu submeteu esse órgão natural, que normalmente busca o equilíbrio, a um desequilíbrio extremo por muito tempo. Aí aparecem sintomas. Mas o órgão, ele sempre busca o equilíbrio, por definição. É o conceito de homeostase na biologia. Não só na biologia, né? Isso está sendo muito utilizado. Bom, no inconsciente é a mesma coisa, digamos. Tu submete a tua vida e o inconsciente a um desequilíbrio muito grande, como eu disse, tu busca somente um lado da vida, no meu exemplo, status, poder, mas pode ser outra coisa, né? Dinheiro, etc. Tu submete o teu inconsciente a um desequilíbrio muito grande. E aí ele começa a apresentar sintomas. Mas que na origem podiam não ser só sintomas, podiam ser uma tentativa de reequilibrar. Vale? Bom, a gente vai ver mais sobre isso daqui a pouco. Como eu já disse, o inconsciente é visto como simplesmente a natureza em nós. Isso não é uma ideia do Jung, para falar a verdade. Isso Jung retoma lá dos pensadores do romantismo alemão, que o André mencionou ao falar de pensamento simbólico, etc, etc, que vem lá de 1800, 1840, 1850, o último grande produto do romantismo alemão foi em 1870, logo antes do Freud. Né? Então, isso aqui, na verdade, nem é a teoria do Jung, ele resgata os românticos. Bom, o inconsciente é a natureza em nós. Ele vai dizer o seguinte, portanto, ele não é nem negativo nem positivo. O Freud tinha uma tendência a ver como a natureza e o inconsciente como essencialmente negativos. Ele é ameaçador, ele é somente desejante, ele é polimorfamente perverso e assim por diante. Para o Jung, não. Para o Jung é como a natureza. Quando eu dava aula lá, a Júlia lembra, quando eu dava aula na UX, eu gostava de dar o exemplo. É como um leão, digamos, ou é como uma pantera, que podem ser belíssimos. Bom, eu sou leonino, eu sou suspeito para falar, né? Mas um leão é um animal absurdo, assim, para mim, belíssimo, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a natureza pode ser extremamente cruel. Tu vê, por exemplo, os leões, eles matam os filhotes quando eles lutam contra um macho alfa mais velho, e, por exemplo, dois leões mais jovens conseguem matar o macho alfa, eles matam os filhotes desse macho alfa para a leoa, ou para as leoas, normalmente é mais de uma, entrarem no cio de novo. E em termos evolutivos, para arrebentarem com os genes do humano ali que era inimigo. Né? Então, bom, a natureza tem esses dois lados, mas
tanto, digamos, tanto cruel e negativo, quanto positivo e extremamente criativo, né? A natureza é extremamente criativa. Então, o inconsciente é da mesma forma. E o Jung dizia, bom, de certa forma, ela é neutra para nós. Ela é até certo ponto indiferente a nós, à natureza, né? E o inconsciente, em certo sentido, isso é difícil de explicar e de entender, mas até certo ponto, o inconsciente ele busca o equilíbrio, como os outros organismos buscam a homeostase. Bueno, o inconsciente para o Jung, ele é essencialmente simbólico. A gente vai ver que símbolo no Jung é uma concepção bastante diferente da concepção freudiana e da concepção moderna que nós temos, que tende a ver, algo é simbólico, é simplesmente que quer dizer que representa uma outra coisa. Não, mas símbolo para o Jung não é isso. A gente vai ver isso em detalhe, tá? Bom, o inconsciente ele tem ou teria uma linguagem simbólica típica, que é, não sei se vocês lembram, devem lembrar, que é aquele tipo de pensamento diferente, é o pensamento simbólico, que é típico das crianças, que é típico dos, entre aspas, primitivos, né? É o pensamento inconsciente, que é simplesmente a base do pensamento mais racional, mais consciente, etc, etc. Ele vem antes, ele é o fundamento desse pensamento mais racional e consciente. Bueno, como eu disse, o inconsciente ele tende e ele busca a autorregulação, ele busca o equilíbrio, da mesma maneira que o corpo. Claro que em alguns casos, especialmente quando o corpo sofre muitos desequilíbrios por muito tempo, ele vai desequilibrar, né? Chega uma hora que não tem mais autorregulação possível. Mas como princípio, o inconsciente busca a autorregulação psíquica da mesma maneira que o corpo, tá? Bom, aqui tem digamos, uma característica que é muito típica da psicologia junguiana, que o Jung vai trazer lá em 1912 já, que é onde começa, onde não, é quando começa essa teorização, de que nós temos um inconsciente pessoal, que é análogo ao inconsciente freudiano, que é constituído por complexos, ou seja, que tem a ver, tem sempre relação, por definição, com a vida, com a história individual da pessoa, por isso que é pessoal, mas nós também temos um inconsciente coletivo, que por definição não é pessoal, é coletivo, não é individual, ele é histórico, que é constituído por arquétipos e instintos, né, que é, digamos, o fundamento coletivo mais biológico, ao passo que os arquétipos são o fundamento mais psicológico. São dois polos, digamos, do mesmo fenômeno. Então, o inconsciente, ele forma a nossa base psíquica, tanto com os instintos quanto com os arquétipos. E, da mesma maneira que o corpo, o inconsciente é histórico. Isso em dois sentidos possíveis. Também, isso aqui eu necessitaria de muito tempo para explicar adequadamente, assim, com detalhes, etc. Mas tentando ser bastante sucinto. O corpo ele é histórico por quê? Porque ele vem através de milhares de anos de evolução, né? Os nossos antepassados primatas, antes dos primatas, outros animais, até chegar lá no início da vida. Então, até hoje, o nosso corpo apresenta elementos que são obviamente históricos. Em aula eu dava exemplos de coisas que ou incomodam ou não parecem ter nenhuma função, assim, mas que são resquícios. Tipo, nós temos ali perto do cóccix, nós temos um resquício do rabo dos macacos, dos primatas. Nós temos siso, em aula eu dizia com sotaque italiano, nós temos siso que só incomoda esse cramento, né? Só dá problema, mas porque, tipo, vem de todo uma história evolutiva. Nós temos caninos, né, que nem os primatas e que nem outros predadores, etc. Bom, nesse sentido, o inconsciente provém de todo esse processo histórico evolutivo. Num outro sentido mais fino, digamos, mais refinado,
É como se nós tivéssemos como virtualidade, como possibilidade, toda a história humana na nossa psique. Então, os arquétipos, aqui eu não vou poder entrar muito nisso, mas os arquétipos são, num certo sentido, eles são condensações de experiências típicas humanas. Por exemplo, o arquétipo materno, que pode ser um arquétipo ter um lado positivo e ter um lado negativo, como todos os arquétipos, aliás. Então, nós temos um materno positivo, que é conectado com o quê? Com a fertilidade, com o cuidar, com o amor, com a natureza, com cereais, por exemplo, com agricultura, etc., que é toda a coisa da fertilidade e da cultura, do cultivar, digamos, do criar, do alimentar para que cresça. Já num sentido negativo, nós temos um materno negativo que é conectado com o devorar, com a bruxa, com a deusa que faz maldade, com a Hera, por exemplo, que faz fofocas, etc., ou que destrói. O exemplo mais típico de arquétipo materno negativo é a bruxa. Então, ela alimenta, normalmente não são os filhos, né, mas na origem desses contos de fada eram os filhos, eram os próprios filhos. Ela alimenta não para que cresça, mas para devorar. Bueno, isso são condensações de experiências típicas ao longo de toda a história humana, e isso é a base do inconsciente. Bom, que foi o que eu coloquei ali. Os arquétipos podem ser vistos como a história da humanidade nas nossas psiques ou psiques. E os arquétipos se manifestam como símbolos típicos. Normalmente não, sempre com caráter mitológico, tá? A gente vai tocar um pouco alguns exemplos disso, mas muito por alto, assim. Bom, mas, porém, colocando um adendo a essa citação, a essa definição do Jung, o sonho não reflete somente o inconsciente. Ele reflete a visão do inconsciente sobre toda a psique, sobre toda a personalidade, ou seja, sobre a consciência também. Digamos, dito de forma bem grosso modo, assim, muitas vezes, isso é muito comum, o inconsciente vai dizer: a tua consciência, o teu ego, tá fazendo merda. E às vezes ele diz isso literalmente. Digamos, o paciente, ou tu mesmo, né, ou a pessoa mesmo, tem que tomar uma decisão bastante importante e acha que está fazendo tudo correto, e acha que essa decisão está correta, e aí sonha que está indo aos pés, ou que está tudo cheio de merda, ou algo. Muitas vezes o inconsciente ele é, não digo cruel, bom, ele é, às vezes ele é cruel, mas digamos, ele é muito direto, assim. Então, algumas vezes o inconsciente diz literalmente assim: tu acha que tá tudo certo, a tua consciência acha que tá correta, não, tu tá fazendo merda. Então, é nesse sentido que o sonho ele não reflete somente o inconsciente, ele reflete a voz do inconsciente, a opinião do inconsciente, que tem um conhecimento mais amplo, um conhecimento superior, sobre a consciência, sobre a situação de vida. E esse é um dos grandes valores dos sonhos, e é por isso que a gente utiliza-os na terapia junguiana. Vale? Bom, como é que a gente está de tempo? Tá, quase 40 minutos. Só um pouquinho, deixa eu tomar uma água. Bom, junto a isso, acho que ninguém mandou mensagem pro grupo, não. Tá, e não entrou mais ninguém, eu acho. Não apareceu aqui, pelo menos. Vale. Bom, junto a isso, coloquei algumas citações ali que repetem, de certa forma, coisas que eu já falei. Autorregulação da psique. Isso é muito importante. O sonho, portanto, é uma reação natural do sistema de autorregulação psíquica, especialmente quando nós nos desequilibramos, digamos, ou vamos muito para um lado somente. O inconsciente traz uma compensação, ou de uma outra forma também, pode não ser só compensatória. Mas, bueno, é dessa forma que o órgão, que é o inconsciente, busca o equilíbrio, psicologicamente, né? Como, digamos, como lei fundamental, assim, inconsciente e consciência, idealmente, devem estar interligados, devem estar em equilíbrio. Claro que isso é intermitente,
né, não existe, de acordo com Jung, de acordo com o budismo já seria uma coisa diferente, mas de acordo com Jung, não existe um equilíbrio, hã, perene, permanente entre consciência e inconsciente, porque senão não haveria tensão, a gente não criaria, né. Só que também não pode ter muito desequilíbrio, a consciência não pode estar completamente desconectada do inconsciente, ou ele vira bicho. Ele se volta contra a consciência. Então, o ideal é essa relação mais ou menos equilibrada entre consciente e inconsciente. Portanto, a função principal do sonho, segundo Jung, é fornecer o paralelo inconsciente à atitude consciente, buscando assim a homeostase, o equilíbrio psíquico. Citação do Jung em O Homem e seus Símbolos. A função geral dos sonhos é tentar restaurar o nosso equilíbrio psíquico, produzindo material onírico que restabelece de uma forma sutil o equilíbrio psicológico total. Então, aqui tem uma grande parte, uma parte bem importante da teoria do Jung, que é a teoria da compensação. Tá? Que também, de certa forma, não foi originada, não foi uma criação específica do Jung. Ele tomou de outros autores isso e adaptou e transformou, etc. Mas a teoria da compensação nos sonhos vem um pouco antes do Jung. Vem dos românticos e vem do Steckel, que foi um psicanalista que foi colaborador do Freud, mas foi queimado pelo Freud em 1911, se eu não me engano. Enfim, essa teoria já aparecia antes. E aparecia no Alfred Adler também, só que não nos sonhos, né? Não, ou melhor, não tanto nos sonhos, mas essa teoria da compensação aparecia muito no Adler. Bom, o sonho pode ser visto, portanto, como um elo entre o mundo mais racional, mais lógico da consciência e o mundo do instinto. E esse elo é fundamental. É a questão de nós sermos naturais, nós sermos instintivos também. Bom, portanto, o sonho ele explicita uma teoria sobre o inconsciente. Os dois estão intrinsecamente conectados, porque o sonho é a expressão, por excelência, do inconsciente, tá? Bom, como o inconsciente no Jung, ele é visto de uma determinada forma, o inconsciente é múltiplo, ele não é só sexualidade, nem muitas vezes nem primariamente sexualidade. Ele é visto como natureza em nós, mas não de uma forma negativa, de uma forma, digamos, tanto negativa quanto positiva, ou melhor dito, de uma forma neutra. Mas, como natureza, o inconsciente é extremamente criativo e ele fala a sua própria linguagem. Portanto, o sonho é aquilo que ele é. No Jung não tem essa cisão de conteúdo manifesto e conteúdo latente. A imagem manifesta do sonho é o próprio sonho e contém o seu sentido por inteiro, da melhor forma possível. Só que aí a gente vai ter que traduzir essa forma, porque é uma linguagem simbólica que muitas vezes, não sempre, algumas vezes a gente entende, mas muitas vezes a gente não entende, porque a gente está muito longe dessa linguagem simbólica, a gente está muito longe dos mitos, enfim, do funcionamento, por exemplo, dos gregos, que viam tudo como deuses, etc, etc. Né? Bom, essa linguagem do inconsciente é uma linguagem simbólica, pré-lógica. É o pensamento simbólico, que nem o André falou. E aí, uma questão bem fundamental. Tendo a sua própria linguagem, que é a linguagem simbólica, não há razão para o inconsciente distorcer coisa alguma. Ele simplesmente se expressa, como qualquer outro fenômeno da natureza. Então, o sonho é uma expressão natural e completamente, ou quase completamente, inconsciente do pensamento simbólico. Em outros fenômenos, por exemplo, na fantasia ou no devaneio, quando a gente não caiu no sono, né, também se expressa esse pensamento simbólico, mas normalmente, como a gente ainda está acordado ou mais ou menos acordado, ele não é puro, ele não é completamente inconsciente. Ainda tem um resquício de consciência ali, etc. Então, os sonhos, eles são fenômenos naturais, ou seja, eles não são derivados de repressão e são simplesmente a voz do inconsciente em nós. Bom, mas aí a gente tem que pensar, o que que é o símbolo? Aqui chega na
citação que eu acho que é a que eu mais gosto do Jung. O ser humano produz símbolos inconsciente e espontaneamente nos sonhos. Citação do Jung em O Homem e seus Símbolos. Assim como uma planta produz flores, assim a psique produz símbolos. Mais do que isso, essa capacidade simbólica, essa produção simbólica natural do ser humano, é simplesmente a grande definição do que é ser humano, ou seja, que nos diferencia de todos os outros animais, que é a ideia de homo symbolicum. Você já deve ter visto Homo faber, Homo sapiens, etc. O Homo sapiens é mais comum, né? Mas para o Jung e para o Cassirer, que é um filósofo kantiano que é muito próximo de Jung em muita coisa, o que define o humano, o que distingue o humano de todos os outros animais é precisamente esse fenômeno, de que nós produzimos símbolos espontaneamente. E o sonho seria, isso é citação do Jung, o mais fecundo campo de exploração dessa capacidade de simbolização do ser humano. Bom, mas aqui a gente tem que pegar uma definição de símbolo. O que é o símbolo, como eu já mencionei? É a melhor expressão possível para um fato complexo que é relativamente desconhecido. O que quer dizer isso? No símbolo, por definição, para ser um símbolo, a imagem, a representação, ela tem que ser pelo menos um pouco inconsciente. O que quer dizer isso? Que a gente não conhece. Inconsciente quer dizer que a gente não tem consciência sobre. Então, isso, de certa forma, é o oposto do que o Freud propõe, com símbolo, o sonho como simbólico. O Jung diz o seguinte: a concepção que explica a expressão simbólica como uma analogia ou designação abreviada de algo conhecido, ele chama de semiótica. Semiótica aqui vem de signo ou sinal, mas eu prefiro a tradução signo, que quer dizer o quê? É aquilo que aparece muitas vezes na interpretação dos sonhos do Freud. Qualquer coisa rombuda, pontuda, etc., é pênis ou falo. Ou seja, de certa forma, não importa a imagem, ela representa, ela se relaciona com um significado já conhecido. Ou determinada imagem remete ao quê? A Édipo. Já está dado, é aquilo. Isso para o Jung é signo, não é símbolo. E isso aparece nos sonhos. Isso não quer dizer que não aparece. Mas símbolo para o Jung é outra coisa, que se remete à linguagem dos sonhos. Concepção que explica a expressão simbólica como a melhor formulação possível de algo relativamente desconhecido, não podendo assim ser mais clara, é simbólica. Bom, no curso grande eu me detenho mais aqui e eu colocava especialmente a imagem, a representação da cruz. A cruz pode ser vista tanto como um signo como um símbolo. Então, se por exemplo, tu vê um prédio com uma cruz normalmente vermelha no topo, o que tu vai pensar? Hospital, saúde. Isso é a cruz como um signo. Por convenção social, a gente sabe que cruz, por exemplo, tu vê no retrovisor do carro, um carro qualquer, normalmente branco, com uma cruz vermelha nele. Tu pensa, bom, deve ser uma ambulância, é uma coisa da medicina. Mas já remete a algo conhecido. E é só aquilo. Deu, ponto. Isso é a cruz como um signo. Agora, se aparece a cruz, ou se tu vês a cruz como um símbolo, aí ela tem inúmeros significados. Ela tem uma riqueza enorme de significados, que a gente, até certo ponto, desconhece. Nós somos inconscientes disso. Então, por exemplo, em aula, nesse curso mais longo, a gente parava e discutia isso. Eu desenhava a cruz cristã no quadro. Né? Naquela época era quadro e giz, inclusive, normalmente, lá em Benton. E perguntava para os alunos, bom, o que vocês pensam, quais são os significados que tem isso aqui? Ah, a cruz de Cristo, a crucificação, Cristo como mártir, Cristo como a salvação, o sacrifício e inúmeras outras coisas, que são extremamente complexas. Por exemplo, o sacrifício é um arquétipo.
Ele tem toda uma dinâmica cultural e psicológica gigantesca por trás. A imagem de Cristo, que o Jung faz inúmeros paralelos, o Salvador, o Messias, isso aparece em outras culturas, né? De inúmeras formas, assim. Também tem uma profundidade gigantesca. A Júlia está dizendo, a cruz cristã sempre me remeteu à dor. Também, mas tipo, a dor como algo que tu tem que passar como um sacrifício extremo para a salvação. No caso de Cristo, no mito original, a salvação simplesmente da humanidade, nos redimir dos nossos pecados, etc. Tem uma coisa bem negativa, digamos, né, de sofrimento, enfim. Acho que o André me falou isso há muitos anos, que ele disse, os budistas, eles ficavam espantados quando viam a cruz de Cristo em tudo que era instituição, ou mesmo em casa, ele dizia, mas o Deus de vocês é morto? Essa frase me chocou, assim, me bateu muito forte, porque para nós agora até muito menos, né? Mas antes era um acontecimento comum, tipo, eu estudei em colégio que tinha a cruz, até na própria UX, não me lembro, não, na PUC. Na PUC tinha cruz em cada sala e tal, agora não sei se tem mais, mas a gente não se dá conta dessas coisas. Por quê? Porque é um símbolo que envolve uma complexidade enorme e de coisas que nós desconhecemos. Então, isso que é um símbolo, o verdadeiro símbolo. Bom, e aí o Jung, a partir dessa definição de símbolo, vai dizer como é que a gente trabalha com isso, como é que a gente tenta desvendar, interpretar, traduzir essa linguagem. Ele diz: o método é baseado na avaliação do símbolo, ou seja, da imagem onírica, não de forma semiótica somente, não considerando esses elementos como signos, ou seja, se referendo a coisas já conhecidas, já dadas, como um signo de processos instintivos elementares, no caso do Freud, geralmente sexualidade, instinto sexual, né? Mas simbolicamente, no verdadeiro sentido. E aí ele coloca a palavra símbolo entendida como a melhor expressão possível para um fato complexo. O símbolo, ele sempre representa mais do que ele aparenta. Ele tem uma gama, uma riqueza de significados que a gente normalmente é inconsciente, a gente não conhece, tá? Ainda não claramente apreendido pela consciência. Ou seja, cada símbolo, especialmente cada símbolo no sonho, ele traz algo a mais para a consciência. Ele traz algo desconhecido, inconsciente. Bueno, chegamos, deixa eu ver como é que a gente está de hora, foi 1 hora. Tá, ok, eu vou ter que apressar um pouquinho. Mas chegamos na parte mais prática. Depois de toda essa teoria sobre os sonhos e sobre o símbolo, vamos para a interpretação, a hermenêutica junguiana. O que quer dizer hermenêutica? Hermenêutica vem de Hermes, o deus grego, né? Mas quer dizer basicamente a arte da interpretação simbólica. Então eu vou passar vários passos e dicas para vocês de como interpretar os sonhos. E aí eu vou conectando com a clínica, tá? Com a prática clínica. Bom, primeiro, advertências. Buscar não fechar o sentido do sonho com teorias. Tipo, não sei se vocês lembram daquela frase que na verdade não é do Jung, domine todas as teorias e as técnicas, mas essa frase não é do Jung. Essa frase é daquelas que foram inventadas, sabe? Uma citação do Jung que influenciou isso se refere aos sonhos, que ele diz o seguinte: tenta deixar a teoria ou as teorias de lado o mais possível para olhar o sonho. Claro, um pouco de teoria a gente sempre vai ter, né? Mas a proposta é essa: tenta não fechar o sentido do sonho com teorias. Considere cada sonho como algo novo, tá? Bom, algo bem importante para a prática é o seguinte: os sonhos mais típicos, e eu vou dar uma série de exemplos de sonhos típicos, ou ainda os sonhos arquetípicos, eles são mais possíveis de interpretação sem conhecer quem sonhou, tá? Sem saber quem sonhou. Por definição, os sonhos mais arquetípicos, eles são muito mais coletivos do que individuais.
Então, eles remetem a alguma dinâmica mitológica, alguma dinâmica arquetípica. Aí, normalmente, fica mais fácil de interpretar, tu não precisa conhecer a pessoa, tá? Mas, normalmente, o ideal, em alguns casos, somente conhecendo a pessoa tu consegue interpretar, o ideal é sempre conectar o sonho à história e ao momento de vida de quem teve esse sonho. Vale? Ou seja, tu tem que conhecer pelo menos um pouco a pessoa e saber o seu momento de vida. Algumas vezes dá para interpretar, tá? Mesmo sem saber isso. Mas o ideal não é esse. O ideal é conectar o sonho com quem sonhou. Bom, aí o Jung fala do método dele. Eu abordo o sonho como se fosse um texto desconhecido. Por exemplo, na linguagem dos egípcios lá, antes de ser descoberta como é que era o alfabeto, não, que não era alfabeto, né? Como é que era a linguagem deles, etc. Se tentava entender aquilo como um texto desconhecido. Bom, a minha ideia é que o sonho não esconde. O que acontece é que não conseguimos compreender a sua linguagem. E aí ele faz uma analogia com o filólogo. Eu adoto o método do filólogo, que está bem longe de ser a livre associação freudiana. Ele chama isso de amplificação, que é basicamente estabelecer paralelos. Então, imaginem um texto no Egito Antigo que tem determinadas figuras. Agora esqueci o nome, não é cuneiforme. Esqueci a palavra correta para isso, para aquelas representações da linguagem no Egito, né? Tu vai comparando onde aparece isso e com o que aquilo está relacionado. E aí tu vai tentando pensar, tá, qual é o sentido disso aqui naquele contexto ali. Bom, isso é só para dar um panorama hieróglifos. Obrigado. Isso é só para dar um panorama mais amplo, assim. Mas vamos para a prática mesmo agora. Ah, nas obras do Jung, normalmente não é tão esquemático que nem eu vou colocar aqui, tá? Isso aqui é um pouquinho uma espécie de criação minha, mas é para ficar mais didático, tá? Então, eu coloquei 4 passos. Contextualização. É, idealmente, normalmente a gente tem que fazer isso, a gente tem que ver o texto do sonho, a imagem do sonho, no contexto da vida individual e única do sonhador. Porque cada pessoa tem uma história única. Mesmo quando, e obviamente nós passamos por coisas que são relativamente típicas, tipo a maioria das pessoas teve mãe, né? A não ser bebê de proveta, teve mãe, teve pai, etc, etc. Uh, cada pessoa passa por essas coisas típicas e passa por coisas únicas também, de uma determinada forma. Não sei se já pensaram nisso, mas a história de vida de cada pessoa é única. Ela tem componentes coletivos, obviamente, mas ninguém passou por aquelas coisas daquelas maneiras e naquela ordem e sofrendo determinadas coisas e passando por, tipo, a tua história de vida é única. Então, tem que tentar conectar o sonho com a história de vida do sonhador, ou seja, com quem é aquela criatura, né? Mas especialmente em relação ao momento de sua vida em que ocorreu o sonho. Na prática, o que a gente faz? É preferível ter uma anamnese completa, ou seja, conhecer mais ou menos bem a história de vida nas suas linhas gerais daquela pessoa, no caso do paciente. Claro que no início da terapia isso é impossível, né? A gente vai conhecendo um pouquinho, etc, etc. Então, lá pela quarta sessão, quinta sessão, tu já tem uma ideia um pouco melhor e tem que tentar conectar com essa história. E, junto com isso, tem que perguntar, fulano, quando tu teve esse sonho? Ah, foi da noite do dia tal para o dia tal, digamos. Tá, mas o que estava rolando na tua vida? O que tinha acontecido? Aconteceu alguma coisa de mais significativo? Como é que tu estava te sentindo, etc. Porque normalmente, não sempre, mas normalmente o inconsciente ele se refere a esse momento de vida. Ou ele pode se referir, pelo menos. Então, 2 coisas centrais: história de vida, conhecer pelo menos um pouco, né?
e na terapia isso demora um pouco, e perguntar sobre o momento de vida, que na prática é isso, tipo, quando tu teve esse sonho, como é que estava? Tinha acontecido alguma coisa, etc, etc. Bom, para enriquecer o sonho, dois processos, digamos, 2 procedimentos. A associação. As associações são dadas pelo sonhador, mas elas não são livre associação, que nem a freudiana. A crítica do Jung era o seguinte: bom, tu sonhou com bengala, aí a criatura associa um desejo. Tu vai, se tu quiser, tu vai associando, 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 e tu vai parar em falo e em Édipo. Porque a imagem do sonho não importa mais, não importa que é bengala. Para o Jung é o contrário. O Jung chamava a associação de uma circunambulação em torno da imagem do sonho. Então, na prática, tu pergunta para a pessoa: tá, fulano, o que tu acha disso aqui? O que será que é essa imagem? Para dar um exemplo, um paciente que eu fiz estudo de caso na minha dissertação de mestrado, se bem que esse sonho não está nessa dissertação, mas foi um sonho na prática clínica. Ele sonhou com ovos, se eu não me engano, ele saía de um lugar e a rua estava tapada de ovos e ele tinha que ir com muito cuidado, etc. E aí aconteciam outras coisas. E aí eu perguntei, tá, mas por que ovos? O que tu pensa disso? Eu já fui pensando que seria amplificação. O que são ovos? Isso eu, terapeuta, fui pensando. O que são ovos? Bom, ovos são sementes. Tem a possibilidade de uma nova vida ali. O ovo tem um formato rotundo, digamos, não exatamente redondo. O ovo tem duas partes, tem a clara e a gema. Enfim, já fui pensando várias coisas assim. Mas a associação que ele trouxe, eu não teria pensado. Ele tinha muitos problemas de estômago, tinha... ai, estão me fugindo as palavras hoje. É, gastrite. Ele tinha gastrite muito forte e tomava remédio forte para isso, enfim, ele tinha vários problemas somáticos. E ele disse: por uma época bastante longa da minha vida, me diziam: tu tem que tomar clara de ovo, porque ela protege a parede do estômago, e eu fazia isso e eu me sentia melhor. Então, tinha toda uma associação com um significado de proteção e, até certo ponto, de cura dessa questão do estômago, que é o centro das emoções, enfim, tinha toda uma coisa que, se ele não tivesse associado, eu não saberia. Tá, esse é um exemplo mais geral, porque eu já estava amplificando, mas digamos, a pessoa sonha com, um exemplo que eu vou dar depois, sonha com uma colega de trabalho que o terapeuta não conhece. Claro que tu tem que perguntar quem é essa criatura. E aí a pessoa vai dizer: eu acho que ela é assim, assim, assada. Não tenho uma ideia bem clara, mas eu acho que ela é tal e tal coisa. Vale? Essa é a associação. E a rigor, teria que perguntar acerca de cada elemento do sonho. Então, a pessoa sonha com 4 pessoas diferentes, num contexto tal, e faz tal coisa. A rigor, claro que isso é difícil de fazer, né? Isso toma bastante tempo, etc. Mas a rigor teria que perguntar para o sonhador o que ela pensa daquelas coisas, a que ela associa aqueles elementos do sonho. Bom, já na amplificação, o terapeuta pode começar a pensar e pode buscar significados conectados àquela imagem, especialmente conexão simbólica com diferentes culturas. Então, em elementos culturais, em religiões, em mitos, em contos de fada, em dicionário de símbolos e assim por diante. Bom, aqui complica a coisa, muitas vezes. Porque, por exemplo, tu pega um símbolo, provavelmente o símbolo mais comum, a serpente ou a cobra. Se tu olha num dicionário de símbolos, deve ter umas 5 páginas sobre significados da cobra, porque é um símbolo riquíssimo, assim. E aí tu pensa, num primeiro momento, tá, mas qual o significado que eu vou pegar? Aqui a coisa normalmente complica. Mas, bom, eu coloquei um exemplo um pouco mais simples. Navio. Navio se remete a vários significados. É um veículo, mas é um veículo típico. Ele cruza, ele vai por cima da água, ele boia. Em certo sentido, ele junta a água com o acima da água, né? Com não exatamente a terra, mas com, enfim, o que não é a água. E arquetipicamente, em mitos, em ritos, etc., o navio está conectado com um vaso, com um útero. Normalmente o navio tinha um caráter feminino, e nesse sentido como algo que contém ou pode conter uma nova vida. Por exemplo, a Arca de Noé, que literalmente continha toda a vida da Terra.
O navio tem uma relação com o inconsciente, com o mar, ou com a água, pelo menos. A água é o símbolo mais comum do inconsciente, da energia do inconsciente, digamos, da libido. O navio, ele vence os perigos, ou pode vencer os perigos dessa travessia pelo mar. Aqui a gente começa a pensar nesses significados mais arquetípicos ou mais coletivos, mais culturais possíveis. Bom, por fim, o quarto passo eu chamei de serialização, que é basicamente o seguinte: se o Jung vê o sonho como um retrato da situação naquele momento ali, é como se fosse um pedaço de um filme. Mas para entender todo o filme, tu tem que pegar aquele pedaço e tentar conectar com o que veio antes. E, ao mesmo tempo, depois conectar com o que vem depois. Então, nesse sentido, a interpretação é mais garantida, digamos, é mais certa numa série de sonhos. Na prática, o que, que a gente faz? A gente tenta ver nos diferentes sonhos, nessa série de sonhos, por exemplo, de um paciente, como é que diferentes temas e imagens aparecem. Então, por exemplo, um paciente pode começar a sonhar com barco e navio. Num primeiro sonho, o navio ou barco, ele tá, sei lá, eu tô inventando, ele tá atolado num determinado lugar. Ele teria que ser reformado, mas dá um problema, dá um conflito. 2 meses depois, reaparecem esses sonhos com o navio, com o barco, e o navio, ele tá novo, ele tá pronto para ser usado para uma determinada travessia, para uma determinada viagem, etc. Bom, junto disso, de pegar essas imagens, esses temas, e ver como eles aparecem, como é que eles se modificam, nós temos que tentar conectar isso com as atitudes do paciente, com as atitudes de quem sonha. Então, digamos, tinha um sonho, vou inverter esse exemplo, tinha um sonho que tinha um barco que estava bem, que tinha, enfim, o paciente estava numa travessia e aquilo parecia resolver determinada coisa. E aí, dali a um mês, sonha que o barco está arrebentado. O que, que mudou aqui? Que atitude parece que foi incorreta? Vale? Não sei se eu consegui explicar, mas tipo, nessa série de sonhos, tem que ficar atento para quais temas aparecem e reaparecem e o que que isso tem a ver com as atitudes do sonhador nos sonhos, ou seja, o que que a pessoa faz nos seus próprios sonhos, mas também as atitudes na vida consciente, né? Na vida vígil. Bueno, sobre a interpretação, nós temos duas possibilidades: interpretação ao nível subjetivo e ao nível objetivo. Ah, são quase 9. Nossa, eu tenho no tempo. Vou ter que correr. Na verdade, eu vou me estender um pouco, tá? Mas estou pensando mais em vocês, assim, que seria até as 9, né? Bom, nível subjetivo e nível objetivo. Normalmente nós interpretamos no nível subjetivo, que é o nível simbólico, mas o nível objetivo também às vezes é possível. O que quer dizer isso? No nível objetivo, uma interpretação não simbólica. Nós tomamos os elementos do sonho objetivamente, ou seja, concretamente. Para dar um exemplo, o paciente sonha com uma colega de trabalho que está roubando alguma coisa dela no trabalho, etc, etc. Numa interpretação no nível objetivo, pega essa colega de trabalho no concreto, ou seja, o inconsciente estaria alertando para que essa colega de trabalho, digamos, essa colega de trabalho teria essa característica. Olha, essa pessoa vai te roubar, ou pode te roubar, ou algo do gênero. É concreta a coisa. Né? Mas o mais comum é que a gente interprete no nível subjetivo, que é a interpretação simbólica. Ou seja, o sonho nós tomamos esses elementos do sonho como representações de partes da personalidade ou partes da vida da pessoa que sonha. Então, nesse exemplo que eu dei, a colega de trabalho no sonho de uma mulher, é uma representação da sombra da sonhadora. Ou seja, de um lado dela que provavelmente ela não quer reconhecer muito, que é um lado que rouba, é um lado que tem uma ética meio estranha por aí, e assim por diante. Aqui eu coloquei pai e mãe, mas aí complica muito esse exemplo, tá? Por fim, atitude
do ego. O que quer dizer isso? Nós temos que ver e considerar o que o sonhador faz no sonho. Ou seja, se ele tem ação, se ele é ativo, o que ele faz? Que atitude ele toma? Ou se ele é só passivo, se ele só observa, ou em alguns casos, ele nem está no sonho, ele observa tudo de fora, assim, com o observador nos céus, digamos. E juntar isso com os desdobramentos na história do sonho, depois dessas atitudes. Para dar um exemplo, digamos, a pessoa sonha que está numa rua escura e parece que tem uns moradores de rua, ou tem umas pessoas mal encaradas, ou algo assim. Ela se sente ameaçada. E aí ela vai lá e arrebenta um morador de rua a pau, ou, enfim, faz alguma coisa que violenta, agressiva. E aí muda a coisa e não são só moradores de rua, é todo um, enfim, é um grupamento de pessoas que saem correndo atrás do sonhador com armas e facas ou algo do gênero. Então, o que a gente vê aqui? Qual é a atitude do sonhador? É de não aceitação, é de agressão, é de ser violento contra aquilo, contra aquele elemento que o sonho traz. E aí, como é que muda o sonho? Aquilo se volta contra ele de uma forma ainda mais violenta. Certo? Então, considerar que atitude que o sonhador tem no sonho. Nesse caso, é uma atitude ativa, né? Mas pode ser uma atitude passiva, que não faz nada. E aí o sonho muda de alguma forma. Tem que considerar isso. Ué, tá, eu vou passar por alto isso aqui, senão não vai dar nem tempo de falar os exemplos. Aliás, eu acho que não vai dar tempo de falar os exemplos, a não ser que vocês fiquem, né? Ah, me perdi no... O teste que eu fiz, eu demorei 1h30, se não me engano. Me perdi no tempo aqui. Bueno, nós temos que pensar nas funções que o inconsciente pode ter e fazer essas perguntas para o sonho. Por exemplo, compensação. O que o sonho pode estar compensando? O sonho é uma compensação, porque ele pode não ser, mas é uma possibilidade forte. Então, nesse sentido, a gente tem que comparar um sonho com a atitude de ego. O exemplo que eu dava, que é um exemplo que eu gosto muito, era do próprio Jung, em relação ao paciente dele, mas era sonho dele mesmo. Ele atendeu uma paciente, acho que umas 3, 4 sessões, e a visão dele, a avaliação dessa paciente era tipo, tá, ela é uma mocinha comum, já tinha 60 anos, eu acho, ela é uma mocinha comum, não deu muito valor, assim, desvalorizou a paciente, digamos. E achou que ela tinha um problema comum, etc, etc. Bom, aí ele sonhou, mas ele sentiu, tô lembrando da história, ele sentiu que tinha alguma coisa que ele não estava pescando. Tipo, tem alguma coisa errada na nossa relação, ou na minha atitude, enfim, ele sabia que tinha alguma coisa que não estava encaixando. E aí ele tem um sonho que ele está nas montanhas da Suíça, o Jung era suíço, né, e seguido, sempre que podia, ele subia, como exercício, ele subia as montanhas e caminhava, etc. Bom, ele estava caminhando nas alturas, assim, das montanhas, e aí ele vê, com neve, etc., ele vê no topo de um pico, assim, lá no alto, tinha um castelo, e no topo do castelo, ele força os olhos, assim, e vê que estava essa paciente dele. E aí ele acorda com dor no pescoço, de tanto que ele teve que forçar para olhar para cima. Esse é um típico sonho compensatório. Por quê? Porque na vida real, na terapia com esse paciente, o Jung estava olhando ela de cima. Tipo, tu estás ali embaixo, tu és inferior em certo sentido, ou seja, ele estava desvalorizando, infravalorizando essa paciente. E aí o que o inconsciente faz? Joga essa paciente lá em cima. Ele acorda com dor no pescoço, ou seja, o inconsciente está compensando. Tu tá olhando ela como se ela estivesse lá embaixo, mas não, tu tem que olhar como se ela estivesse lá em cima também. E aí a compensação funciona da seguinte forma, tipo, essa paciente, o jeito que ela era, a vida dela, a personalidade dela, ela não estava nem lá embaixo e nem lá em cima em relação a Jung. Porque a compensação, ela coloca o outro lado. Então, de certa forma, o Jung tinha que ver ela corretamente, não lá embaixo, mas também não lá em cima. Tinha que ver ela com o valor real dela, que o inconsciente trouxe. Bom, muito importante, finalidade do sonho. O que o inconsciente quer com tal sonho? Por que ele coloca exatamente tal imagem, tal símbolo no sonho? Com que finalidade?
Que efeito esse sonho quer causar? Então, aqui tem duas coisas muito importantes. Como eu disse várias vezes já, tem que sempre voltar para a imagem do sonho. Por que que sonhou com isso? Isso aqui é o contrário da teoria freudiana, que o isso, no fim das contas, não importa. Tu sonha com bengala, é pênis, não é bengala. Não, para o Jung é o contrário. Tu tem que sempre pensar, foi com bengala, foi com chapéu, foi com não sei o quê. Então, mesmo na associação, eu sonhei com fulano. Quem é esse fulano? Esse fulano me lembra tal pessoa que não sei quem é, não sei o quê. Tá, mas ok, tu considera essa associação. Mas aí tu pensa, sim, mas aí sonhou com essa pessoa. O inconsciente escolheu aquela imagem. Por que aquela imagem? E junto com isso, perguntar na prática, como é que tu acordou? Qual foi a impressão? Muitas vezes, especialmente quando o sonho foi forte emocionalmente, o paciente diz espontaneamente: eu acordei aterrorizado, eu acordei me sentindo muito bem, eu acordei isso, eu acordei aquilo. Teve um efeito emocional de bem-estar ou de mal-estar, etc. Bueno, por fim, isso aqui eu acho que é a última dica, o último passo. A gente tem que sempre tentar entender qual é o tema principal do sonho, qual é o centro do significado, segundo o Maier. Algumas vezes é muito claro isso, outras vezes é um pouco mais complicado, tá? Bom, isso aqui eu vou passar por alto, é ver o sonho como um drama, a gente tem que considerar quais são as personagens que aparecem no sonho, os elementos do sonho, e a estrutura dramática. Isso aqui eu vou ter que passar por alto, tá? Mas basicamente, que nem o André falou de narrativa, de drama, a estrutura. Isso aqui se aplica ao brincar das crianças também, tá? Ou pode ser aplicado. Normalmente nós temos uma exposição do sonho, que normalmente também já traz o tema principal, aí a história modifica, tem um desenvolvimento, ocorre um conflito ou uma crise, e nem sempre, mas às vezes tem, o sonho termina com uma solução, com um término. Então seriam 4 partes. Mas, muitas vezes, e isso é bem significativo, é bem comum, assim, o sonho ele termina sem uma resolução. Ele termina com um conflito. A gente vai ver sonho típico. Um sonho típico é que a pessoa cai de uma altura considerável e ela acorda, ela está caindo. Ela não se estatela no chão, ou ela não sai voando, enfim, não se resolve a coisa. A pessoa acorda estando na situação de conflito ou de crise. E isso é bem significativo. Digamos, o inconsciente quis que a pessoa acordasse daquela forma, no meio do conflito. Bueno. Pessoas, não vai dar tempo. Não contava com essa. Eu vou ter que deixar de lado os exemplos do. Se vocês quiserem, eu mando por no grupo essa apresentação, mas eu acho que eu vou falar um pouco de alguns sonhos típicos e vou só mencionar, vou só mostrar assim qual era o exemplo clínico que eu ia dar, que é de paciente do Jung. Bom, há alguns sonhos que são bastante comuns, né? A maioria das pessoas já teve algum sonho similar. Então, o Maier, o C.A. Maier, que era braço direito do Jung, ele fez estudos estatísticos na época dele, 1950, 1960, mais ou menos. E ele chegou a esses sonhos típicos. Sonhos de partida, sonhos de transição, cair de grande altura, voar, viagens noturnas pelo mar. Muitos sonhos desses são temas arquetípicos, tá? Mas eu coloquei outros que, na minha experiência, são bastante comuns, tá? Sonhos com dentes, que a pessoa perde os dentes, ou eles caem, ou estão moles, ou algo assim. Quando eu dava aula em Caxias ou em Bento, eu colocava isso e eu dizia, bom, a nona já teria interpretação. Sonho que está perdendo o dente é porque vai morrer. Alguém vai morrer, né? Isso é muito comum, assim, mas é um sonho bastante típico, bastante comum. Outro sonho bastante comum, estar nu em um lugar público, ou com mar, com ondas enormes, às vezes no sentido mais radical, com um tsunami e assim por diante, ou com água suja.
tu tá em algum lugar, ou mesmo dentro de casa, e tu vê que tá tudo cheio de água, uma água suja, ou a água suja sobe, por exemplo, a patente transborda, ou algo do gênero. Isso é bem comum também. Sonho muito típico, tu tenta fazer algo, ou tu tenta, que é mais comum ainda, tu tenta fugir e não consegue correr. Tuas pernas não funcionam, teus pés travam, tu tá num pântano ou algo do gênero. E sonhos com perseguições. Bom, muito por alto eu vou dar os significados mais típicos, mas de novo, cada sonho é um sonho, tá? Tem que considerar quem sonhou aquilo. Isso é só, digamos, é só um grande guia, porque normalmente o significado é em torno do que eu vou falar, mas não necessariamente. Tá? Bom, com dentes, isso é um pouco mais difícil de explicar. Pode ter a ver com morte? Pode, mas normalmente não é tão radical assim. O que representam os dentes? Isso seria uma amplificação. Em aula, com o tempo, eu perguntaria: o que são os dentes? Perguntaria para a turma, né? Bom, a gente morde com os dentes. Eles podem servir para agressão, por exemplo, nas crianças ou nos animais, né? Mas nós, com os dentes, nós mordemos algo, nós mordemos a realidade e nos alimentamos dela. Então, psicologicamente, normalmente os dentes têm a ver com a forma normal, habitual, de tu morder a realidade, de tu, né, pegares a realidade e te alimentares dela. É, digamos, são as formas cotidianas habituais que tu tens de entender o mundo. Por exemplo, para dar um exemplo um pouco, não digo patológico, mas um exemplo um pouco desequilibrado. A pessoa que sempre acha que ela é vítima. Esse é um, de certa forma, é um dente dela. Acontece alguma coisa, ela não vai pensar nela como responsável pela. Não, ela é vítima. Esse é um exemplo meio tosco, assim, mas seria um componente desses dentes. Bom, quando a pessoa sonha que os dentes estão moles e vão cair, ou ela perde todos os dentes, quer dizer que essa forma psicológica de se relacionar com a realidade, de se alimentar dela, tá caindo. E isso pode chegar num nível tal que representa a possibilidade de morte? Pode, mas normalmente não é assim. Mas é um, digamos, é um sonho normalmente bem negativo. Bom, estar nu em lugar público normalmente se refere à persona. A persona é a máscara social que nós colocamos. É aquela, digamos, aquela forma um pouco estereotipada de ser que envolve um ideal que eu tenho a respeito de mim mesmo e também um ideal social. A persona da mãe. Como é que o social vê a mãe? Ah, aquela que cuida dos filhos de uma forma extremamente amorosa, mesmo quando está acabada de cansada, etc, etc. Ou os exemplos que eu dava mais comumente, a persona do médico e a persona do advogado. Advogado, tem que falar latinório, tem que estar sempre de terno, de preferência tem que ter um auto, como eu dizia na Serra, tem que ter um carro, né, de fino, de luxo, etc, etc. Tem que se comportar e falar de determinadas maneiras. Então, isso é, em certo sentido, um ideal social, que os advogados normalmente eles colocam aquilo e tudo bem, porque é necessário aquilo. Mas o grande problema é quando a pessoa se identifica com a persona. Ela acha que ela só é aquilo ali. E na verdade ela não é, porque ela é muito mais coisas, ou em alguns casos ela nem é daquele jeito. Ela nem nasceu para ser advogada, digamos. Ela é completamente diferente, ela não queria fazer aquilo, ou ela se identificou de alguma forma. Enfim, a persona muitas vezes é simbolizada por roupas. Por quê? Porque a roupa é aquilo que a gente veste e mostra para os outros, por exemplo, roupa de marca ou, enfim, uniforme, etc. Mas aquilo, por definição, não é o que a gente é. É uma crosta, é uma máscara. Vale? Esses sonhos de estar nu em lugar público normalmente se refere ao seguinte: a pessoa está muito identificada com certa roupa, ou seja, com certa máscara, com certa persona. E aí o inconsciente compensa. Ah, tu acha que tu é isso aqui, é essa máscara? Então eu vou te colocar peladão, como tu vieste ao mundo, como tu realmente és no meio do público. E aí, normalmente, a pessoa, né, sente vergonha, etc. Eu só conheci uma pessoa que sonhou isso, e aí, num determinado momento, ela não quis nem saber. Tô bem, tô pelada. Era uma guria, se não me engano. Tô pelada, não tô nem aí. Que, em certo sentido, é um sonho muito bom, porque, tipo, ela tava sendo
ela mesma, ela estava nua como veio ao mundo, em público, e estava bem. Isso é, digamos, não querer saber de nenhuma persona. Bom, pessoas, vou só mencionar isso aqui, vou mencionar os, infelizmente, me perdi no tempo, não contava com essa. Sonho com mar ou com ondas enormes ou com água suja. Como eu já mencionei, a água é o símbolo mais comum do inconsciente. Especificamente da energia do inconsciente. A água normalmente quer dizer libido, que na teoria do Jung é energia psíquica, não necessariamente é sexual, tá? Pode ser sexual, mas ela é, digamos, ela pode assumir diferentes formas. No caso do mar e, por exemplo, de ondas enormes, quer dizer um inconsciente mais profundo. Tá? É a totalidade, quase que a totalidade do inconsciente. E, para dar um exemplo mais radical, por exemplo, quando tem tsunami, um sonho com tsunami, o tsunami ameaça invadir a Terra e destruir tudo. Vocês já devem ter visto imagens de tsunami, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o inconsciente está tão ativado, está tão carregado de energia, que ele ameaça destruir a Terra, ou seja, a consciência, a vida consciente, a atitude consciente. Esse tipo de sonho é bem comum como predição de possível esquizofrenia ou de surto psicótico. Não necessariamente é, tá? Tem pessoas que nunca tiveram, nem talvez não vão ter, que tem esse tipo de sonho. Mas normalmente esse sonho se refere a tem uma cisão muito grande e o inconsciente ameaça invadir e destruir tudo, tá? O prognóstico com um sonho desses normalmente é bastante pesado. Bom, água suja já é um pouco mais simples, digamos. O inconsciente, as coisas que estão sujas, que necessitariam ser limpas, elas vêm à tona de alguma forma. Então, por exemplo, tu tem que passar por determinado lugar e aquilo está tomado de água suja. O que quer dizer? Bom, tem alguma coisa que tem que ser feita, mas o inconsciente, as coisas que foram deixadas de lado, ou para dar um exemplo radical, o esgoto, aquilo que normalmente fica lá embaixo e que parece detrito, aquilo vem à tona e não te deixa passar. Isso quer dizer que tem que limpar aquilo, tem que olhar aquilo, enfim, tem que transformar aquela água suja. Por fim, perseguições. Via de regra, digamos, o tema do sonho com perseguições quer dizer o seguinte: a pessoa está fugindo disso em si, ou na sua vida. E aí, o que é isso? Depende do sonho, tá? Normalmente, também como regra de interpretação, quanto mais próxima a imagem é da pessoa, mais próxima ela está da consciência. Então, por exemplo, se tu tá fugindo de um colega de trabalho, bom, ele é, em certo sentido, próximo de ti. Mas aí tu vê que depois o sonho já muda, dali a 2 meses a pessoa teve umas atitudes ruins e enfim, e já não é o colega de trabalho, é um crocodilo. Um crocodilo é muito mais distante, é um animal de sangue frio. Isso quer dizer que aquilo naquela pessoa regrediu, está muito primitivo, tem uma cisão muito maior da consciência do sonhador em relação a isso que a persegue. E, normalmente, pelo menos lá no início, isso que a persegue, na verdade, queria união, queria ser reconhecido. Lembram do exemplo que eu coloquei da pessoa na rua e tem morador de rua, ou tem umas pessoas mal encaradas? Num outro sonho, se a atitude muda, ela vai lá e cumprimenta essas pessoas. E aí a segunda parte do sonho, isso eu tô lembrando de um sonho meu, há muito tempo atrás, acho que eu era adolescente, que eu procurava ajudar, eram uns meninos de rua, assim, eu procurava ajudar e eles se transformavam de uma coisa ameaçadora, eles me davam um livro verde. Ou seja, eles traziam um outro conhecimento, a imagem mudava. Porque lá no início a coisa não era destrutiva. Isso dependia da minha atitude frente a esse meu lado. Se eu não me engano, era uma sombra infantil, assim. Menino de rua quer dizer um lado infantil que foi deixado na rua, que foi largado, digamos. Isso em mim mesmo, tá? Bom, pessoas, não sei, tem mais coisa ainda. Eu me perdi total no tempo, desculpem.
Antes do... Eu só vou poder mencionar os sonhos do paciente do Jung, que eram os sonhos de exemplo, assim. Bom, mas essas coisas são bem importantes para a clínica. Sonhos repetidos normalmente indicam um problema crucial daquela pessoa. Se são sonhos repetidos desde a infância, que algumas vezes acontece, isso quer dizer que é um problema crucial de vida daquela pessoa, é um problema central para ela. Desde que eu me lembro, de vez em quando eu tenho tal sonho. Então, aquele sonho representa algo muito central para aquela pessoa. Se são sonhos repetidos num determinado momento de vida, digamos, a pessoa chega na terapia para ti porque ela está tendo determinados sonhos. Então, bom, esse problema é o problema central neste momento de vida. Vale? É como se o inconsciente ficasse repetindo aquilo, cutucando. Tem que olhar isso aqui, tem que olhar isso aqui, tem que resolver isso aqui. Bom, mais ainda, os sonhos, obviamente, na clínica junguiana são muito centrais, né? Conscientizar os sonhos, trabalhar os sonhos, é simplesmente trazer o inconsciente para perto da consciência, né? Juntar a natureza que nós também somos com o ego, com a consciência, etc. Nesse sentido, os sonhos iniciais, especialmente o primeiro, muitas vezes são muito importantes. Não sempre, tá? Às vezes eles são confusos, tu demora um tempão para entender, às vezes demora anos para entender os primeiros sonhos, mas é bastante comum que o sonho traz um diagnóstico, um prognóstico e a indicação do caminho a ser seguido na terapia e na vida do paciente. Bom, pessoas, eu só vou mencionar o caso, infelizmente, tá? Porque no caso eu ia juntar tudo isso. É um caso de um paciente do Jung, lá de 1940, mais ou menos, que basicamente ele chega, a principal queixa dele era psicossomática. Ele sofria de doença das montanhas, sem estar naquela doença típica da Suíça, né? Porque tem, enfim, quase tudo montanha. Que é basicamente, chegava a determinado momento, ele sentia uma exaustão, náusea, vertigem, como se ele tivesse a 3.000 metros de altura. Que isso é muito comum, assim, a pessoa que não é acostumada, por exemplo, eu em Porto Alegre, que é praticamente ao nível do mar, se eu subo a 3.000 metros de altura, muito provavelmente, se eu faço algum esforço, etc., me dá isso. Só que ele tinha isso sem estar nas alturas. Bom, aí o Jung investiga um pouco da vida dessa criatura. E ele vê que ele veio de origens muito humildes, a família de camponeses pobres, mas pelo talento, por extremo esforço, por uma ambição enorme, ele tinha conquistado uma posição social, ele era diretor de uma escola famosa, etc., e tinha saído dessa cidadezinha e morava numa cidade grande. Quando ele procura o Jung, ele diz isso para o Jung, bem quando eu estava prestes a alçar voo, que ele ia ser professor em Leipzig, numa grande cidade lá da Europa na época, acho que ia ser professor de universidade até, ele ia subir muito mais ainda. Ele era acometido dessa doença. E aí, bom, tem mais coisas da história, mas aí ele traz, ó, e bem agora quando ele estava no trampolim prestes para alçar voo, eu coloquei em inglês porque todas essas expressões eram na tradução não ia rolar o significado, tá? Mas bem quando ele ia subir ainda mais alto, ele é acometido disso. Bom, e aí ele traz dois sonhos. Eu vou falar bem por alto, tá? E aí eu abro para perguntas ou a gente encerra, não sei, eu posso ficar mais tempo. Bom, no primeiro sonho, ele volta à cidade que nasceu, a pequena aldeia. E aí ele tá com um casaco todo, com aquelas cartolas e com os livros grossos debaixo do braço, todo solene, todo fino, né? E ele passa por colegas de classe dele, tipo os camponeses, pobres, etc, etc. Mas ele sequer olha, ele finge que não vê. E o final do sonho, pois é, esse não tem aparecido muito aqui na aldeia. Esse primeiro sonho já diz tudo. Em aula, putz, que saudade de aula presencial. Em aula eu pararia, e ter tempo para isso, né? Eu pararia e dizer, o que vocês acham? Apliquem os passos. Todos. Associações, contextualização. Bom, a gente já tem o contexto. É esse cara com um pouquinho de história de vida, etc. Mas aqui o que diz?
O inconsciente joga ele nas origens dele, nas raízes dele, na pequena cidade suíça, os camponeses humildes, pobres. E qual é a atitude dele? Ele não quer saber, ele faz que não vê. Ele é o, né, o grandão, o solene, cheio de livros, etc. Aqui está a cisão. E aí tu tem que conectar isso com o momento de vida dele. Ele tenta alçar voo ainda mais extremo, porque ele já estava lá em cima, e aí o inconsciente puxa ele. Com o quê? Com sintomas e com os sonhos. Bom, e aí ele tem um segundo sonho na mesma noite, que de certa forma é complementar. Ele tem, ele tem uma reunião muito importante, uma importante conferência, ou seja, essa posição que ele quer chegar, né, que tem a ver com o trabalho dele agora, mas essa posição extrema que ele quer chegar. E acontece algo muito típico, ele esquece as coisas, ele tenta correr numa pressa extrema, ele fica extremamente bravo, ele fica possuído por aquilo e nada funciona. Mas ele força, 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 e ele chega na estação de trem e vê o trem que nem nessa imagem que vocês estão vendo. Isso aqui eu demoraria um certo tempo para explicar. Mas, basicamente, ele pensa, o trem está fazendo essa curva que tem formato de cobra, tá? E ele vê que o trem já saiu. E ele pensa, se o maquinista tiver um pouco de noção, ele não vai sair a toda, porque a parte de trás do trem vai descarrilhar, tem uma curva ali, ela não vai acompanhse. Mas dito e feito, o maquinista abre a válvula e vai literalmente a todo vapor, e ele vê a catástrofe se aproximando e o trem descarrilha completamente. E ele acorda extremamente amedrontado e impressionado com aquilo, com aquela catástrofe. Bueno, basicamente, ó, tem o texto do sonho. Mas basicamente o que dizem esses sonhos? Qual é a atitude de ego dele? Ele, no primeiro sonho, ele não quer saber. No segundo sonho, ele tampouco quer saber. Ele força, 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 chega a ficar possuído. Quem é o maquinista? É ele. É uma figura de sombra, ou seja, é uma personificação dele que simplesmente não quer saber daquilo que está lá atrás, do resto do trem, digamos, das raízes dele, de ser camponês, humilde, etc, etc. Ele vai a todo vapor. E aí arrebenta, ocorre uma cisão que é catastrófica, porque a parte de trás não acompanha. Bom, o Jung entendeu tudo isso, tentou explicar para esse paciente, ele não quis saber. Lembram do prognóstico? Qual é a atitude de ego dele nesses dois sonhos? É horrível, literalmente ele não quer saber, ele vai, a ambição dele é demasiada, ele vai ser que nem um maquinista. Ele realmente não quis saber. E aí, segundo Jung, aqui, ó, o destino simbolizado no sonho correu seu curso. Então, ele seguiu esse plano de oportunidade profissional, de subir lá em cima, de sair voando, e saiu completamente dos trilhos em 3 meses. A catástrofe aconteceu na vida dele. Bom, foi um exemplo que eu escolhi porque era bastante didático, assim, mas é um exemplo ruim porque, digamos, a terapia não funcionou. E isso às vezes ocorre, porque o paciente não quis saber. Então, tipo, os sonhos deram claramente todas as informações necessárias e o caminho a seguir. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que simbolicamente voltar para a aldeia dele, ser humilde que nem o camponês que ele também era, mas ele não quis saber disso. Bom, pessoas, eu mando essa apresentação para vocês pelo grupo, tá? Vou transformar em PDF. E não sei, 9h20 já, quem quiser fazer perguntas, etc. Obrigado, Ângela. Não sei se está aberto para vocês, acho que está, né? Muito obrigado. Só queria
Só ressaltar, está aberto. Se alguém tiver alguma questão, só queria ressaltar algo que eu e o André esquecemos de dizer. Bom, como a gente disse no início da primeira aula, nós vamos propor mais cursos mais longos, mais aprofundados, etc. Depois desse, né, a gente está montando isso, enfim, vendo como vamos fazer, mas também a gente está com a agenda aberta para pacientes novos, tá? Então, se vocês tiverem indicações ou vocês mesmos quiserem terapia, falem conosco, tá? Não sei se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, estou disposto. Marlon, excelente palestra, parabéns. Nem sentimos o tempo passar. Pois é, eu também não. Envolveu o assunto de forma muito, muito boa. Me Muito preencheu obrigado. muito. Muito obrigado. O Bruno levantou a mão. Opa, Marlon, cara, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Beleza. Cara, primeiro, ótima aula. E também uma coisa que me ocorreu quando tu falou sobre a questão dos sonhos, assim, um sonho que é recorrente, que volta e meia, eu tô agora em questão de estágio de psico, né, por outra abordagem, que é o que a faculdade me proporciona, mas não querendo cruzar teorias, mas uma coisa que me ocorreu é quando a pessoa sonha, por exemplo, que ela tem um carro que ela esqueceu em algum lugar, que ela não consegue encontrar, e às vezes o objeto não é o carro, mas é um trem que ela não consegue pegar, um lugar que ela não consegue chegar a tempo. Isso é um sonho mais típico? Tem alguma coisa que leve a alguma conclusão? Bom, são vários. Aí tem que pensar qual é o tema que une esses sonhos. É de não conseguir encontrar alguma coisa ou para pegar o do carro e do trem, tu falaste, né? É meio que estar atrasado, seja para pegar um trem, para pegar um carro, para chegar num compromisso. Bom, nesse tema bem mais geral e amplo, normalmente se refere ao seguinte: tem uma parcela de vida, digamos, ou uma tarefa de vida que a pessoa até hoje não conseguiu realizar. E aquilo fica penicando, fica aparecendo, digamos. No caso dos sonhos com o veículo, quer dizer que tem um veículo ou antigo, ou talvez um veículo novo, eu não sei, depende do sonho, né? Mas teria um veículo que implica o quê? Em outras formas de andar por determinados caminhos, talvez em diferentes caminhos. E aquilo ela não consegue encontrar, ou ela não consegue chegar em tal lugar, ou seja, ela não consegue se apossar daquele veículo. Mas tudo isso, digamos, tudo isso são ideias muito gerais, assim. Então, elas servem de guias para olhar sonhos específicos, tá? No sonho específico, aí, digamos, é mais possível de interpretar mais corretamente. Eu te dei uma ideia muito geral. Não, e a ideia justamente era essa, assim, só uma troca. Tá. Beleza, show de bola. Obrigado, Marlon. Valeu. De nada. Deixa eu ver, uma dúvida. Obrigado, pessoas. Uma dúvida da Mônica. Félix, e aqueles sonhos que a pessoa sonha brigando e bate na pessoa ao lado, ou sonha que está se julgando e está se jogando e se jogar da cama? O sonho de estar se jogando é muito amplo, mas digamos, o sonho que a pessoa está brigando e bate na pessoa ao lado. Isso aqui entra naqueles sonhos de conflito, não exatamente de perseguição, mas é de conflito. Essa pessoa, e depende dessa pessoa que tá ao lado, né? Aí tem que pedir associações para ver o que ela representa. Mas a rigor, essa pessoa que está ao lado representa uma parte da pessoa que sonhou, que ela não quer saber, que ela briga, ela bate nessa parte. Essa seria, digamos, a ideia geral da coisa. Aí, de novo, tem que pegar o sonho específico individual. Mas, teoricamente, eu perguntaria, tá, mas quem é essa pessoa? Quando é que tu sonha essas coisas? Qual é o contexto, momento de vida, etc. E aí, dependendo do sonho, dependendo da pessoa, vai ser uma interpretação diversa. A ideia geral é de conflito, né? Mas conflito com o quê? Pode ser, por exemplo, para inventar um exemplo mais didático. Eu sonho com tal pessoa que eu não conheço, mas ela parece ter tais e tais características.
Tá? Então, por exemplo, num sonho de um homem que briga com um cara que está do lado, e o cara que está do lado é, sei lá, super humilde e demasiado sensível, enfim, algumas características. Então, eu pensaria o seguinte, bom, essa pessoa, ela tem esses lados, ela tem um lado que ela considera demasiado sensível, ela tem um lado super humilde, talvez até demasiadamente humilde, etc. Mas todos esses lados ela não quer saber. Porque, de certa forma, ela se identifica com uma imagem dela que não pode ser isso. Ela não pode, que nem o exemplo desse paciente do Jung, né? Ela não pode ser humilde, ela não pode ser camponesa, ela tem que sempre se mostrar lá em cima. Provavelmente porque ela tem uma inferioridade. Mas essa inferioridade, quanto mais ela não quer saber, mais ela aparece, mais traz conflito, tá? Mas isso eu inventei um sonho mais específico. A ideia desse primeiro sonho é de conflito. Essa é a ideia mestra. Mas aí cada sonho específico, cada sonho individual vai envolver uma outra interpretação, tá? E se jogando aí, eu não sei. Aí é muito amplo, digamos. Aí teria que ver o sonho específico. Tá, pessoas, vamos ficar por aqui. Desculpem, eu queria ter falado mais do exemplo clínico ali, mas já estamos há 2 horas. Então, num próximo curso, presumo eu que vou ter mais tempo, aí a gente aprofunda mais. Tá ok? Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, abraços. Um abraço.